Ora então, muito boa tarde, bem-vindos a esta conversa da Biblioteca, hoje sobre o livro e a Biblioteca na Era Digital. Eu gostaria de agradecer a vossa presença e agradecer a presença do professor José Rebelo, da professora Patrícia Ávila e do professor Sandro Mendonça, que aceitaram o convite para participar nesta sessão. Nós, como sabem, temos conversas da Biblioteca que organizamos com alguma regularidade, mas esta conversa surgiu exatamente no âmbito das comemorações ou da celebração que a Biblioteca quis fazer relativamente ao Dia Mundial do Livro. Esta conversa faz parte de um conjunto de outras atividades. Penso que têm conhecimento, nós desenvolvemos uma recolha de livros que termina amanhã e é uma recolha de livros para o estabelecimento prisional de Tires. Também desenvolvemos atividades como, por exemplo, um concurso de frases que efetivamente nós propusemos, frases sobre as bibliotecas, sobre os livros, e que não conseguimos ter adesão, porque a ideia era também, à semelhança do que aconteceu com a atividade da pesquisa de informação, selecionarmos as melhores frases, aquelas que fossem mais votadas, e atribuir um prémio. E também tivemos essa atividade que foi realizada na Biblioteca com desafios em termos de pesquisa de informação, e temos entre nós 4 dos alunos que participaram e conseguiram cumprir esse desafio de uma forma eficaz, porque conseguiram encontrar as respostas que lhes eram pedidas nesse desafio de pesquisa de informação, e aos quais no final desta sessão nós atribuiremos também alguns prémios. Portanto, eu renovava o meu agradecimento pelo facto de as pessoas da casa, com tantas ocupações e com tantos acontecimentos a decorrer no mesmo momento, no mesmo dia, com uma sobrecarga grande de trabalho, nos quererem ajudar com esta iniciativa. Certamente nos trazem perspectivas diferentes, até àqueles que são profissionais das bibliotecas e da área do livro, nos trazem um outro olhar. E é esse olhar que irão partilhar connosco. Nós estamos numa sala com uma dimensão muito acolhedora, em que é propícia, aliás, a uma conversa, e aquilo que normalmente acontece é que após uma exposição que é feita pelas pessoas que convidamos, há também a hipótese de serem colocadas questões. No fundo, é mesmo uma conversa, a ideia não é ser um monólogo, e era nesse sentido que depois vos convidaria a participar. E eu agora vou-me ausentar da mesa, vou passar a palavra à professora Patrícia Ávila, que muito gentilmente acedeu a moderar e certamente a também ter alguma intervenção, dado que o tema também lhe é caro e querido, e agradeço então a presença de todos. Muito obrigada. Posso usar o microfone? É falar normal? Não é. Pronto. Então, boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite que me foi dirigido para estar hoje aqui nestas conversas de biblioteca, e felicitar a Biblioteca do ISCTE pela iniciativa. Acho que é de sublinhar que haja no ISCTE, no dia como hoje, que está-se a comemorar o Dia Mundial do Livro, podermos estar aqui a conversar sobre o livro e sobre a leitura neste espaço. O tema que nos foi proposto à mesa, não é? Foi o livro e a biblioteca na era digital. É esse o desafio que nos foi lançado para virmos aqui conversar convosco. Temos 2 oradores, como já foi dito, o professor José Rebelo e o professor Sandro Mendonça, que eu vou passar a apresentar. Tenho aqui um pequeno CV de cada um deles para vos passar a apresentar brevemente. O professor José Rebelo é professor no Departamento de Sociologia do ISCTE, é atualmente presidente do Conselho Científico do ISCTE-UEL, é também diretor do doutoramento em Ciências da Comunicação, também do ISCTE, é ainda diretor da revista Trajetos, revista de Comunicação, Cultura e Educação, é membro do Conselho de Opinião da RTP, eleito para a Assembleia da República, e é comendador da Ordem da Liberdade. Vai ser o primeiro orador aqui nas nossas conversas. Tenho à minha direita o professor Sandro Mendonça, do Departamento de Economia, é atualmente diretor da Licenciatura em Economia, dirige também o curso especial de Políticas de Segurança e Defesa Nacional, também do ISCTE, é ainda membro da Comissão Executiva do OBERCOM, que é o Observatório da Comunicação, gestor científico no CITEG, que é o Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, e ainda membro do Comitê de Gestão do ANCOR, que é o European Network for Conflict Research. Portanto, são estes os nossos 2 oradores.
que vão iniciar a conversa. Não combinámos a ordem, devíamos ter... Opa, diferente. O professor José Rebelo vai ter a honra de começar. Bom, eu queria também renovar os meus agradecimentos pelo convite que foi formulado pela Biblioteca do ISCTE, com muito gosto que eu estou aqui para tratar deste tema e, sobretudo, para participar nesta iniciativa da Biblioteca, que é louvável. Espero que o texto que eu apresentei se enquadre bem naquilo que era suposto ser o objeto da discussão de hoje. Eu organizei o meu texto mais no sentido de definir uma série de conceitos. Conceito de livro, conceito de autor, conceito de editor, porque todos esses conceitos acabam por se cruzar. Implicam também estatutos que, na era digital, são objeto de profunda transformação. E por isso pareceu-me interessante, digamos, recuar às origens desses conceitos e fazer, assim, uma espécie de percurso, embora rápido, por os conceitos em causa. Ora bem, é preciso esperar quase 300 anos após a morte de Gutenberg para que conceitos, justamente como os de autor, de editor e de livro, enquanto obra literária, conheçam uma definição. E a iniciativa forte deve-se a Diderot, que num texto publicado em 1767, com o título La Lettre sur le commerce de la librairie, se propõe contribuir para a proteção do direito de imprimir, de publicar e de vender, propondo-se também denunciar a prática da contrafação. Para Diderot, e cito, o autor é senhor da sua obra. E ele acentua esta asserção, dizendo, a não ser assim, ninguém na sociedade seria senhora dos seus bens. E ainda Diderot que define o conceito de obra literária, e torna a citá-lo, é uma obra de espírito, diz ele, é o fruto exclusivo da nossa educação, dos nossos estudos e investigações, do nosso tempo, das nossas observações, dos mais belos momentos da nossa vida. A obra inclui, portanto, para Diderot, essa dimensão de espiritualidade, à qual Diderot atribui uma importância grande. Mas não só, a obra não inclui apenas essa dimensão de espiritualidade. É que para Diderot surge, neste contexto, uma segunda figura, que é a figura do editor. Um editor que, ao negociar com o autor a capacidade de difundir o produto do seu pensamento no espaço público, confere à obra uma segunda dimensão. Para além de produto do espírito, para usar o termo de Diderot, espírito, a obra assume-se então, através da intervenção do editor, como uma realidade objectual, como algo que é fabricado pelo editor e por este, inserido num circuito comercial. Temos, pois, a obra, o livro, como expressão de uma realidade dupla. Por um lado, uma realidade espiritual, por outro lado, uma realidade material. Sobre a ilegitimidade da reprodução de livros, Emmanuel Kant retoma esta questão, considerando o livro enquanto ópera e enquanto opus. Enquanto ópera, o livro, segundo Kant, resulta do simples uso das forças do autor. É o produto das forças do autor. Enquanto opus, o livro resulta, acrescenta Kant, do trabalho do editor, que adquire o manuscrito ao autor e o imprime e distribui por sua conta e risco. Significa isto que, uma vez consumada essa aquisição do texto original ao autor pelo editor, este passa a ser dono e senhor do referido texto, sem contas a prestar a quem quer que seja? Para Kant, não. A resposta é negativa. E é ainda Kant quem sublinha. O editor, diz ele, encontra-se limitado por um uso
e esse uso reduz-se a quê? Reduz-se a que aquele editor só pode fazer algo enquanto editor em nome de outro que é autor. O editor, para Kant, surge, portanto, como uma espécie de instância de mediação entre o autor e o público, ou melhor, entre o autor e o mercado. O editor aproxima o autor do mercado e, simultaneamente, traz o mercado para o autor. E, neste contexto, a propriedade da obra reveste-se de uma perspectiva diferente, consoante ela é abordada do ponto de vista do autor ou do ponto de vista do editor. Do ponto de vista do autor, na definição de obra, prevalece a propriedade absoluta do seu pensamento, isto é, o autor não vende o seu pensamento. O seu pensamento é um bem seu, exclusivamente seu, inalienável, intransmissível, incomensurável. Isto visto do ponto de vista do autor. Agora, este conceito de obra vista do ponto de vista do editor apresenta-se de uma forma diferente, já que, do ponto de vista do editor, prevalecem sim as condições e os meios de difusão dessa obra. Logo, aquilo que o autor cede ao editor é o direito à difusão do seu pensamento e nunca o seu pensamento. O que implica também o reconhecimento por parte do autor do direito do editor a pôr em prática todos os procedimentos materiais e comerciais necessários à realização desse objetivo, ou seja, a difusão do pensamento do autor. A contribuição fundamental de Kant para esta problemática que aqui tratamos está na distinção clara que ele faz entre o discurso como bem imaterial, o pensamento do autor, e o seu suporte material, ou seja, a coisa que suporta o pensamento do autor. A contribuição fundamental de Kant está igualmente na ligação que ele estabelece, a ligação íntima que ele estabelece entre o discurso e o seu autor. E, por conseguinte, está no lançamento das bases daquilo a que hoje chamamos comumente os direitos de autor. Na sua Doutrina do Direito, publicada em 1796, Kant sintetiza estes conceitos respondendo à pergunta que ele próprio formula. O que é um livro? Pergunta ele. E responde a esta pergunta que ele formula, e eu, para vos trazer esta resposta, recorri a uma tradução que foi feita por José Afonso Furtado e publicada num livro de que ele é autor, intitulado Os Livros e as Leituras, Novas Ecologias da Informação, livro esse que foi publicado por uma editora chamada Livros e Leituras, que já não existe, e eu conheço-a bem porque também foi editora de um dos meus livros, e que, portanto, enfim, ficou sem. Mas retomando essa resposta dada por Immanuel Kant à pergunta que ele próprio formula, o que é o livro, diz Kant, um livro é um escrito e é indiferente que ele seja escrito à pena ou composto por caracteres que tenha muitas ou poucas páginas, é indiferente. É, portanto, um escrito que apresenta um discurso que alguém defende perante o público por meio de signos linguísticos visíveis. O que fala ao público em seu nome próprio chama-se escritor, é o autor. O que apresenta um discurso público num escrito em nome de um outro é o editor. Se este o faz com a permissão daquele, é editor legítimo. Caso contrário, é editor ilegítimo, ou seja, responsável por uma contrafação. O conjunto de todas as cópias, diz ainda Immanuel Kant, do escrito original é a edição. Ora bem, durante séculos, autores e editores reivindicaram este estatuto. Com maior ou menor sucesso, disputaram o mercado. Edições em dezenas e dezenas de línguas.
com tiragens de milhões de exemplares. E assim o livro preenche o seu espaço, realiza a sua função durante 2, 3 séculos. Para utilizar um conceito de Marshall McLuhan, um sociólogo canadiano, que pelo menos aqueles que fizeram ciências da comunicação conhecem ou ouviram falar, o livro teria funcionado como um dispositivo responsável por uma sociedade que McLuhan desvaloriza, século XVIII, século XIX, marcada essa sociedade para McLuhan por estratégias individualistas que se sobreporiam a qualquer tentativa de socialização. E o livro, pelas suas próprias características e pela relação que ele estabeleceria com o seu próprio eleitor, uma relação de singularidade, uma relação de linearidade, constituiria, portanto, esse dispositivo que funcionaria como obstáculo a quaisquer tentativas, a quaisquer, digamos, esforços de socialização, de coletivização, etc. Ora bem, como eu dizia, ele vai preenchendo esses tempos, 1 século, 2 séculos, 3 séculos, com a mudança de século e de milénio, eis, porém, que tudo se transforma. Novas condições de comercialização põem em causa a continuidade do pequeno livreiro, do pequeno editor, da distribuição própria. Assiste-se, e cada vez com maior intensidade, a uma estratégia de concentração, uma concentração acelerada que atinge editoras, que atinge livreiros, que atinge redes de distribuição. Uma concentração que num primeiro tempo se manifesta à escala nacional, para depois, num tempo seguinte, se manifestar à escala global. Mergulhados numa relação de concorrência que lhes é altamente desfavorável, muitos editores, nomeadamente pequenos editores, tentam manobras de salvação. Por exemplo, a edição paga pelo próprio autor. Note-se que formalmente não se tratará, neste caso, de uma edição de autor, daquilo que nós conhecemos vulgarmente como edição de autor. E não se trata de uma edição de autor, visto que essa edição comportará sempre a chancela da editora que aceitou o negócio. Só que a editora abdicará do seu direito de selecionar. E assim, por uma módica quantia, é possível a qualquer candidato ao estatuto de autor ver o seu próprio nome impresso na capa de um livro. É certo que esse livro nunca figurará em nenhuma montra, de nenhuma livraria, mas que importa isso? O que é certo é que passamos a estar na posse do tal livro objeto, que é o livro nosso que nós podemos oferecer a amigos e a conhecidos. E sabem que editoras que até têm história, que até ganharam algum prestígio, elas próprias sussurravam e acabaram por praticar estratégias desta natureza. Estou-me a lembrar de uma conhecida editora, L'Harmattan, que, bem, enfim, desde que se disponha aí de 800, 900 euros, faz uma tiragem de 100 ou 150 livros, o que nos permite logo assumir o estatuto de autor. Com a internet, esta evolução negativa do livro clássico vai-se acentuar. O problema dos direitos de autor torna-se muitíssimo mais complexo e para esse problema dos direitos de autor não há uma solução, pelo menos por enquanto, que se vislumbre. Há uma tese em preparação aqui no ISCTE, que em princípio tese de doutoramento, deverá ser apresentada este ano ainda. O seu autor é o José Jorge Letria, que é o presidente da Associação da Sociedade Portuguesa de Autores, e portanto tem muita documentação reunida sobre este assunto e está justamente a preparar uma tese sobre os direitos de autor, que é quase um constato de insucesso das tentativas que até agora têm sido levadas a efeito no sentido de regularizar essa situação. Mas o digital veio também permitir o acesso em rede aos documentos científicos, sobretudo papers e revistas com arbitragem científica. Passa a valer mais um artigo referenciado numa base de dados de qualidade reconhecida, a EASY,
a Scopus, do que um espesso livro publicado por uma editora, seja ela qual for. Significa isto a morte do livro que tantos têm anunciado? Eu não vou por aí. Até porque já há precedentes que nos permitem tirar conclusões a propósito destas mortes anunciadas. Normalmente, sempre que aparece uma nova tecnologia, ela traz sempre como corolário essa nova tecnologia o anúncio da morte de um modo de comunicação que era suportado pela tecnologia anterior. Já foi assim com o aparecimento da televisão. Há um livro que foi publicado em 1961 que se tornou famoso com múltiplas traduções de Humberto Eco, chamado Apocalípticos e Integrados, e o título, manifesta bem esta situação. Os apocalípticos, aqueles que vêm na televisão, o fim do laço familiar, o fim da relação de socialização, o fim da relação coletiva, e são os apocalípticos, e depois aos integrados, aqueles que, pelo contrário, veem na televisão a forma de acelerar todos esses processos de socialização. Foi assim com a televisão, foi assim, uma ou duas décadas mais tarde, com o aparecimento, com o desenvolvimento, com a massificação das novas tecnologias de informação e de comunicação. As TIC, que para uns escancararam as portas do paraíso e para outros atearam drasticamente as chamas do inferno. Bom, e esta dualidade nós encontramos em inúmeros autores. Ora, se aceitarmos a distinção kantiana entre discurso e coisa, coisa que suporte esse discurso, então diremos que o que muda é a coisa. O que muda é a coisa. Mas a coisa já mudou tantas vezes. Dos textos gravados em placas de argila, aos textos gravados em tábuas, a coisa tem vindo a mudar. E essa mudança não vai, determinar obrigatoriamente o discurso. Ao livro clássico vai sucedendo o e-book, por exemplo. E-book que admite, aliás, soluções de compromisso. Por exemplo, pequenas tiragens do e-book, mas agora em suporte de papel, imitando em tudo o livro clássico. Há até centros de investigação que fazem isto com muita frequência. Estou a pensar num centro de investigação na minha área, das ciências da comunicação, que é o LabCom, da Universidade da Beira Interior, que produz uma série de livros, de e-book, sob a forma de e-book, mas os respectivos autores depois podem pedir uma tiragem de 100, 200, 300 exemplares em suporte de papel, e aquilo assemelha-se em todos os aspectos ao livro, que é o livro clássico. Por outro lado, o livro em papel, coexistindo por vezes com o texto digital, tende a ocupar nichos de criatividade. Por exemplo, o livro objeto, ou o livro de arte ou de artista que funde texto e imagem. Trata-se frequentemente de edições reduzidas, mas de grande requinte gráfico e muitas vezes autografadas e numeradas, produzindo efeitos de sentido associados ao próprio objeto de arte. É o livro enquanto objeto. É o livro que dá gosto a oferecer. É o livro que dá gosto de receber. Vejam que algo semelhante se passa com os CDs. Justamente para, ultrapassar o problema que é posto pela prática do download. E então, em vez de se comercializar um CD numa bolsa, sem grande interesse estético, não, investe-se esteticamente no contenant, digamos assim, para utilizar um termo francês. Investe-se na bolsa que comporta o CD. E acrescenta-se a essa bolsa graficamente, trabalhada, um livro. Até para resolver um outro problema, que é o problema do IVA. O CD paga 23% de IVA, enquanto que o livro paga 6% de IVA. E, portanto, deixa de ser um livro que acompanha o CD e passa a ser o CD a acompanhar o livro, e assim comercializa-se com o IVA de 6%. Mas aquilo que passa a comercializar-se já não é o conteúdo,
porque o conteúdo esse obtém-se através de uma operação de download qualquer. Já não é o conteúdo que é objeto de comercialização. O que é objeto de comercialização é o conteúdo tornado objeto. Isto é a música, se assim quiserem, na sua pochete acompanhada do livro, que de alguma forma explicará, seja aquilo que for. Portanto, temos aí também uma espécie de construção do objeto a partir do conteúdo, como forma de comercializar e de ultrapassar os problemas postos pela digitalização da música, e ao semelhante se passará também com o livro, assim convertido em objeto que dá gosto, como eu dizia há pouco, oferecer, que dá gosto receber. Então, no meio disto tudo, qual é o papel das bibliotecas? Tenderão elas a desmaterializar-se? É uma questão que interessa colocar. Se não estaremos perante uma espécie de processo de desmaterialização da biblioteca, que não significa o fim da biblioteca, significa, digamos, a mudança da ideia clássica de biblioteca. Tendência à desmaterialização é possível. Tendência a converterem-se em centros de documentação inseridos nas grandes redes de bases de dados científicos é possível também. Agora, o que me parece mais difícil é continuar a conceber a biblioteca nos termos em que ela foi concebida, pelo menos nos últimos séculos, digamos, como depósito de tudo quanto era escrito, porque tudo quanto é escrito já não precisa de estar numa biblioteca. Então a biblioteca ou se inscreve ou se insere nessa, digamos, como centro de documentação nessa grande base de dados, ou então tenderá a funcionar como uma espécie de depósito de raridades. E se ela evoluir nesse sentido, como depósito de raridades, então assistiremos a uma aproximação cada vez maior entre o conceito de biblioteca e o conceito de museu. E temos a biblioteca como um museu. Bom, eu ficava por aqui lançando algumas questões que são com certeza polémicas. Muito obrigada. Já foram aqui, de facto, avançados vários tópicos para podermos conversar, mas antes de alargarmos a conversa e o debate, passava a palavra ao senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer estar também ao lado do José Rebelo, uma instituição da nossa casa, como foi possível ver. Agradeço à Biblioteca, na pessoa da doutora Maria João Mante, esta oportunidade, esta boa ideia, aquilo que é uma iniciativa que me parece ser também o futuro da presença da cultura, do saber por forma de livro em casas como a nossa, em instituições importantes e também antigas e também hoje em dia serem ameaçadas de redundância como as universidades. Porque há também cursos eletrónicos de formação superior e isso em toda a nossa área de intangíveis e interações, tudo isto, a nossa natureza ao nível de funções e as fronteiras daquilo que fazemos, tudo isto está a ser redefinido. Eu não tenho aqui notas com uma sequência preparada, eu tenho algumas ideias para avançar. E de uma maneira, eu espero que suficientemente desorganizada para suscitar algumas reflexões, eu gostava de começar por propor um argumento principal que é sobre o livro e que resulta de um esforço coletivo em que eu estive integrado, e vejo aqui colegas também estiveram sobre um projeto situado na Fundação Gulbenkian, coordenado pelo nosso colega professor Gustavo Cardoso, e que é sobre o futuro do livro, e ali ele um dia perguntou-me se eu estava disposto a escrever algo sobre a economia do livro, e eu disse que sim, quando se calhar
para o meu próprio benefício, eu não devia ter feito, porque, como dizia Maria João Amante, nós temos hoje em dia demasiadas solicitações, mas era talvez demasiado importante para que não houvesse ali o dedo do economista, embora aquilo que eu toque não se transforme em ouro. Então, o argumento é este, que o livro é possível que esteja a transformar desde aquilo que era um bem informacional e está em transição para aquilo que pode ser um serviço comunicacional. Então, um bem informacional para nós é confundido, nas palavras que há pouco eram usadas, como a coisa em si, o livro, a coisa, o objeto, o artefacto, o bem. E o que temos aqui é a descolagem dos conteúdos em relação ao suporte, porque o suporte atual é essa infraestrutura invisível e atmosférica que é a nossa vida eletrónica, contínua e ubíqua. Portanto, o livro é onde ele está. Seja lá o que isso quer dizer. Só que nesse périplo, nesta manobra, o livro perde uma produção clássica e convencional, autor, editor, mercado, até porque essa própria representação é muito estilizada, certamente da preferência de alguns iluministas, que depois acaba por ser levado a clímaxes românticos no século seguinte e que nunca existiu. Em boa verdade, nunca existiu. Em boa verdade, o livro sempre esteve em crise. Está bem? Os códexes tiveram um fim abrupto em poucas décadas, em menos de 20 anos, em pleno take-off de Portugal para o resto do mundo. Há a introdução das tecnologias que Gutenberg consegue operacionalizar com sucesso e isto é um momento interessante em si mesmo. Quer dizer, em 50 anos, o custo unitário dos livros cai para 1/10. E isto levou ao fim do livro tal como nós o conhecíamos. Algo único, trabalhado, feito em mosteiros, devidamente ilustrado, a forma a apoiar o conteúdo, aliás, a forma a tentar estar ao nível elaborado do conteúdo. E o que Gutenberg faz, Gutenberg talvez esse grande pirata, Gutenberg o que faz é apropriar-se, Gutenberg europeu, o que ele faz é apropriar-se de uma tecnologia inventada por outros na Ásia, pelos chineses, o papel, tal como nós viríamos a conhecer, e também a apropriar-se daquela técnica de timbrar o mesmo dito papel com formas repetitivas que já os caracteres chineses podiam ser objeto para essa aplicação. O que Gutenberg não tenta fazer ao início, depois de fazer o quê? Depois de transformar na lógica europeia os inputs, que era o papel em si, depois de transformar o processo, que em boa verdade é torná-lo pré-industrial, automatizá-lo em parte, o que ele faz é tentar não inovar no output. Porque se ele mudasse muito o livro, ele apenas, é verdade, miniaturizou. Mas se ele mudasse muito o livro, o produto final, se calhar os mercados não iam reconhecê-lo. Portanto, os mercados não têm necessariamente uma visão a longo prazo. Naquela altura eram míopes, há quem diga que também continuam a ser os mercados míopes, e que não têm sempre razão. O que temos ali é uma coincidência feliz, que é quando da aventura dos povos ibéricos começa a jorrar muita informação para a Europa, há ao mesmo tempo uma explosão dos veículos de difusão daquela informação, e há uma coincidência feliz no espaço e no tempo.
Por isso, o que temos aqui é uma transformação que também é tecnológica, mas também é humana, e há uma congregação de mudanças que depois, no século XVI, coincidem com a Reforma, e o livro torna-se um instrumento de incêndio das almas, com todas as consequências que temos na altura e que são sabidas. Por isso, desde o início, que temos esta transformação. Isto começa em grande convulsão e faz lembrar estava-me a lembrar daquela história, que é uma anedota, né? Que é quando o Adão e a Eva caem do paraíso, não? Aqueles tempos primordiais, vira-se o Adão para a Eva e diz: filha, vivemos em tempos de mudança. Portanto, desde o Gênesis, portanto, é neste mundo que a gente vive, ainda numa realidade estática. Por isso, Gutenberg é aqui uma metáfora de pirata, eu não resisto, porque a historiografia diz que a primeira utilização do termo pirata para significar o protagonista da contrafação, que é a reprodução não autorizada de um livro, a primeira pessoa a utilizar este termo, neste contexto, é Daniel Defoe. Daniel Defoe, que escreve o Robinson Crusoe, que nós não sabemos quanto daquele livro é exatamente ficcional. Nós sabemos que há muito daquele livro que é retirado, não é? Pirateado à realidade. Como o próprio protagonista, o Robinson, que tem uma vida que acaba por passar por Lisboa, que depois, a caminho do Sul, o navio entra em problemas, ele é salvo por um comandante português, acaba no Brasil e tem lá uma vida simpática no Brasil, é na altura do esclavagismo, ele acaba por ser um empreendedor de sucesso e todos os outros fazendeiros pedem: Robinson, tu percebes do mar, podes ir à África buscar mais força de trabalho à borla para nós investimos nisso, e ele vai para a África, mas há uma tempestade tão tremenda, ele acaba no Caribe e ele fica numa ilha, ninguém mais sabe dele, e a história é essa. No fim do livro, um livro que é conhecido sobretudo por esta parte do meio, que é quando ele está na ilha, ele no fim do livro, acabam lá outras pessoas na ilha e alguns deles são espanhóis, e é o português que é a língua franca, era o português que era a língua franca no Atlântico. Mas o Daniel Defoe acaba por ele próprio ser ambíguo na maneira como utiliza a palavra pirataria, porque ele escreve isto, é o registro que nós temos em 1703, que ele está a reclamar daqueles que por pouco dinheiro reproduzem, imprimem o livro. Ele era um economista, ele é um dos economistas primordiais, e era um político muito bem sucedido e um homem da vida pública. Ele está associado à instituição até do romance, o livro enquanto romance. O livro de aventuras, o livro ficcional, ele está associado à ideia de livro para fora de objetivos funcionais, ou religiosos, ou científicos. Ele está conotado com ter alargado o mercado do livro para outros segmentos de utilização. Mas ele, quando está a reclamar dos piratas, e ele utiliza esse termo que ele conhecia, e ele escrevia histórias de piratas, não era? Ele é ambíguo, porque ele diz que, no fundo, também estão a ser agentes da promoção do seu próprio nome. Porque estão a difundir em massa, por canais, se calhar, onde ele nunca poderia ambicionar chegar, e se calhar até o próprio Daniel devia pagar uns cobres lá aos piratas, porque estavam a fazer-lhe uma atividade que hoje move milhões, que é a atividade das relações públicas e da promoção e do marketing. Portanto, essa é outra instância, uma instância que eu creio que nos deve interessar, porque
é pouco depois que é instituída a noção de copyright, com o Estatuto da Rainha Ana, que estou agora na Inglaterra ainda, em 1710, que é sobretudo uma versão da ideia de direito de autor, a ideia de direito de autor muito continental, que é, olhemos lá o direito natural, certamente a proteger a obra que nasce da cabeça daquela pessoa única e racional. Ora, que bonito. Como se fosse a pessoa, necessariamente, a produzir o novo, injetando no cosmos, que não tinha, pobre do cosmos até então, acesso àquela ideia nova e única, de assinatura própria. Não é? O que já vimos com a história do Daniel Defoe é que, bom, a autoria, mesmo que individual, há de ser coletiva, porque todos estamos a expressar elementos sobre os quais não temos mérito único, e certamente uma língua que não inventamos, é o primeiro ato de pirataria que um ser humano deve cometer, suponho, para além de imitar os gestos dos pais ou de outras crianças, é assimilar uma língua sobre a qual não tem também direitos de propriedade intelectual. O que temos ali, em 1710, é sobretudo uma tentativa do Estado não proteger o autor, mas a regular, de governar, de estabilizar os direitos de reprodução. E a terminologia, ela própria é reveladora. Copyright não é a mesma coisa que droit d'auteur, que é uma versão também que acaba por entrar na maneira como, na Revolução Americana, influenciada pelas ideias francesas, o próprio conceito de originalidade, de autoria, vai ganhar corpo. Mas a pirataria na altura era muito utilizada, não é? Quer dizer, em pleno século XVIII, ainda, e nos caminhos, quer dizer, para a Revolução Norte-Americana, e quando Nova Iorque vai passar a ser chamada Nova Iorque, quando antes era Nova Amsterdão, já os europeus, em particular os holandeses, sabiam bem o que é que os americanos estavam para ali a fazer, ou não tivessem utilizado a palavra Yankee, que significa pequeno ladrão zeco, para dizer, para denominar aquelas pessoas que estavam ali a viver no canto superior direito daquilo que nós hoje entendemos ser os Estados Unidos da América. Por isso, muita gente perpetrou, muita gente já viu mais longe, porque estava sentado em cima de ombros de gigantes. Nota de rodapé, uma metáfora muito conhecida, associada a Newton, que ele próprio não inventou, e não foi o primeiro a utilizar esta metáfora, mas como ele era mais conhecido, aglutinou também a autoria que nós conhecemos esta metáfora. Ora, eu comecei por fazer um justo elogio à biblioteca. Aquilo que a biblioteca está a fazer no ISCTE, que eu gosto de sublinhar, é ganhar uma nova centralidade na vida pública da nossa instituição, fazendo aquilo que é o que eu chamo uma inovação líquida. Eu estou a apropriar-me de um termo que vem do Zygmunt Bauman, que é da modernidade líquida, não é? Em que a ideia aqui é que nós temos fronteiras fluidas, que as diferenças entre as coisas esbatem-se, que nós temos um dinamismo híbrido permanente em que as estruturas são mais fáceis de desfazer do que de construir, e no caso de nós termos livros físicos que são património, nós criarmos atividade em torno desse património, criarmos serviço interativo em torno de artefactos estáticos, isso é, eu creio, algo que podemos chamar de inovação líquida, e é isso próprio muito interessante, criar valor em torno de objetos que pareciam
explicar-se a si mesmos e justificar-se a si mesmos pela sua existência. Um livro, certamente, seria livro, e se nós tivéssemos acesso a ele, isso bastaria. Aparentemente, agora nós precisamos de ser convocados sistematicamente para eles, ou para o sítio onde estão os livros, porque a nossa atenção é o nosso principal recurso escasso. Num mundo de superabundância de informação, a atenção é o recurso escasso. E o que a biblioteca faz é lembrar-nos do livro, eu passar naquele corredor e ver a estante da vitrine, não é? Sempre com livros novos, alguns eu não ia buscar pelo Google nem por outro browser, mas eles ali interpelam, e isso para mim pode ser interessante, e muitas vezes eu já tirei notas, muitas vezes já fotografei, porque não tinha tempo de tirar a nota do livro e depois iria processar essa informação. Em torno do livro-objeto há, portanto, um nexo de atividades. Esta realidade eu prefiro chamar aqui de serviço comunicacional. Neste ecossistema de serviços, a própria biblioteca tem que encontrar o seu novo espaço. E a biblioteca do ISCTE ter uma janela tão grande e um espaço tão agradável, isso é uma razão para lá ir. Isso é uma razão para consumir conhecimento ali e não noutros sítios. Por isso, eu aqui já coloquei algumas coisas, eu creio que em causa, a ideia do direito, a ideia naif sobre o direito de autor, a ideia antiga de bem informacional, que seria o livro, a ideia de serviço, que eu agora queria expandir um pouco para depois passar a palavra e podermos iniciar o debate, não é? 3 pontos sobre aquilo que pode vir a ser o livro de um ponto de vista mais operacional. Aquela ideia que o professor José Rebelo falava do autolivro, não é? Que é o autor querer ter o livro porque se calhar já tem um filho ou uma filha e já plantou uma árvore, mas quer ter o livro e ninguém liga nenhuma. Esse autolivro, o livro na hora, não é? O livro pago pelo produtor e não pago pelo utilizador, em que o primeiro cliente, o circuito não é fechado, não é? A curto-circuito, o primeiro cliente é o produtor, e depois, em vez de vender, dá, se calhar, às pessoas de círculo próximo, etc. Porque o livro tem ali outro valor, que é um valor emocional, um valor de familiaridade com a própria pessoa, etc. Essa ideia do autolivro ou das fotocópias ou dos clones de livros de alta qualidade, que também depois temos isso, porque as tecnologias são as mesmas. Lembro-me uma iniciativa que houve na biblioteca, eu creio que é a Biblioteca de Nova Iorque, em que eles instalaram uma máquina em que alguém pode ir, coloca o cartucho ou vai buscar com a própria máquina à internet o seu próprio livro na nuvem e imprime enquanto vai tomar um café e tem ali os seus exemplares, se calhar com uma capa de autor, porque o livro na hora, tal como a empresa na hora ou a marca na hora, há um conjunto de designs standard que podem ser colocados ali, ou então até recombinados de maneira aleatória. Pode haver um algoritmo que o faça, o livro é único, mas em série. Isso é interessante. Isso é interessante porque é novo. Aqui não tenho juízos longe de mim, alguns juízos de valores sobre isso. É certamente uma produção descentralizada. Portanto, em linha com aquela ideia de robôs que produzem objetos, não é? Por impressão, impressoras 3D. Aquilo é uma impressora 3D de livros. Isso vai acontecer, se calhar, com a própria indústria, se calhar vai acontecer isso mais rapidamente com a indústria transformadora do que, se calhar, com as indústrias de mídia ou outras ainda. Esse é o primeiro ponto, não é? Sublinhar essa tendência do autolivro em massa, que até pode ser produzido num sítio de consumo, que era a biblioteca. Segundo ponto, um exemplo que eu vi quando estava também empenhado naquele projeto para a Gulbenkian,
que tinha a ver, eu entendia que a pressão do coordenador do projeto perante mim era muito, fala-me lá de modelos de negócio, como se diz no filme Show Me the Money. E eu, ali em volta era a única pessoa com reputação de economista, achei que, bom, era mesmo para mim que eu estava a falar. E um exemplo de um modelo de negócio no livro, eu fui buscar uma editora de livros virtuais, uma editora holandesa que publica livros digitais, sim, manuais, livros-texto, portanto universitários, por exemplo, microeconomia, material standard. E isto pode ser feito pelo próprio professor daquela cadeira, na sua universidade, e o que eles fazem é paginar, dar-lhe um aspecto mais profissional. A pessoa certamente não terá tempo, há aqui uma divisão de trabalho, se calhar o próprio editor vai ser um novo ornamentador, um monge copista, vai-lhe dar um design mais adaptado à leitura, naquele caso a leitura funcional. E como se paga, é simples, era vermos ali na impressão em PDF do livro publicidade entre os conteúdos, como nas revistas. Aliás, nada de chocante, a não ser nós termos aquela ideia pura do livro enquanto não é? Uma obra, não é? Uma opus. Parece um pouco chocante e estranho, mas depois são daquelas coisas que se integram na vida cotidiana, para usar aquela expressão bem capturada a Humberto Eco. Portanto, esses manuais gratuitos podem ser ali, dar uma indicação de maneiras de gerar valor económico e financeiro. Por fim, o último ponto tem a ver com a noção de livros aumentados, que é algo que a própria revista Economist já dedicou alguma atenção a isso. E o livro aumentado é pensarmos no livro como é a ponta do iceberg. O livro em si é a ponta do iceberg. Há muitas coisas mais a acontecer, o livro é apenas o foco onde nós concentramos a nossa atenção. Por exemplo, eu nas minhas próprias cadeiras sou alvo de tentativas de abordagem por parte de várias editoras internacionais para recomendar um livro, um manual. E aquele livro, a maneira como tentam persuadir não é apenas oferecer uma cópia, não é? É dizer, não, você tem acesso ao back-office na internet em que há os materiais. O PowerPoint, os quizzes para os alunos, se calhar sessões interativas para os seus alunos, uma versão para professor, ou seja, com exercícios resolvidos, e eles tentam aumentar o número de atributos daquilo que nós não vemos quando olhamos apenas para o livro físico. Isso é uma versão do livro aumentado. Outra versão do livro aumentado é um livro sonoro, e agora não estou a falar apenas de audiolivros, estou a falar de uma tecnologia que o Kindle teve que cancelar, que era o próprio dispositivo ler o livro, porque nós temos a tecnologia de tradução automática de voz para texto. E há essa tecnologia em várias línguas, há canais de televisão que utilizam. E agora ali era simplesmente o contrário, que ainda é mais fácil, porque certamente há uma biblioteca, é uma biblioteca sonora em que se detecta a língua, em que as vogais são ditas até que se calhar com um sotaque que a gente pode editar, porque gostamos de ouvir um livro num certo sotaque, não é? O Moby Dick certamente no sotaque da Pensilvânia, porque não? Mas eles tiveram que cancelar esse atributo do Kindle por causa de lutas do copyright. Isto é a ideia de um livro aumentado. Outra ideia de livro aumentado é porque, como dizia o professor José Rebelo, hoje funcionamos em rede, e os livros em rede são livros que estão
eles próprios em comunicação com o éter. Portanto, se nós estamos a ler o livro no tablet, ele pode estar a ser atualizado, caramba, porque é que o meu manual de economia há de ter uma percentagem de uma realidade qualquer de 2009. Para eu ilustrar o meu argumento, se calhar era boa ideia que se automatizasse a ligação ao INE e aparece ali o último ano. Porque é que ele está estático? Ele pode ser dinâmico, ele assim não caduca. O livro está em movimento, ainda por cima, porque o livro pode estar a ser lido por várias pessoas que estão a colocar inteligentemente as suas notas não é? À margem da folha, e essa meta-informação, caramba, ajuda-me à leitura. Aliás, isso é outro livro, não é? Isso, aliás, dá depois às obras derivadas, como já aconteceu até no caso do Harry Potter, que a autora perseguiu sanguinariamente as pessoas que fizeram livros de obras derivadas do mundo em Harry Potter em tribunal. O livro aumentado é também um livro que pode ser, portanto, interativo, dinâmico, permanentemente atualizado, e que o próprio autor é apenas mais uma personagem. O leitor é quem tem aquele objeto na mão e pode estar a reescrevê-lo, a aumentá-lo, a estendê-lo, e aqui, portanto, vira-se tudo ao contrário. E neste momento, nesta cadeia de valor do livro, em que o autor era soberano, agora é ao contrário, e pode ser a cauda a abanar o cão. E era isto. Muito obrigado. Bem, tivemos duas intervenções riquíssimas, ambas nos transportaram de alguma maneira ao passado, pelo menos ligeiramente, não é? para nos ajudar a colocar as questões essenciais do presente, não deixaram de destacar as mudanças aceleradas que estão em curso. Eu, mais do que lhes fazer colocar questões, porque tenho a certeza que da audiência onde virei perguntas aos próprios, os colegas foram levantando várias interrogações, o que eu queria fazer era introduzir só um tópico que está subjacente, mas que não foi por acaso explicitado, mas que poderia ter sido, e que eu gostaria de trazer aqui, que é o facto de estarmos numa sociedade que está em mudança acelerada, desde logo nas coisas, usando esta metáfora que funciona bem, e essa mudança tem muito a ver com as mudanças nas tecnologias da informação e da comunicação, que no fundo estão a alterar todos os dias, não é? E de forma muito dinâmica, os suportes e o modo como temos acesso ao livro e a toda a informação, pronto, não é? Mas há o tal elemento que está aqui subjacente e que não foi explicitado, e que acho que pode ser útil concentrarmos um bocadinho nele também quando iniciarmos a discussão. No fundo são os leitores, não é? Porque estivemos a falar dos livros e dos editores, e não só, não é? E dos direitos de autor, mas há os leitores, e os leitores também protagonizam estas mudanças. Muitas das mudanças que estão em curso dependerão sobretudo das pessoas, e quando tentamos perceber como é que as coisas vão evoluir, se o livro físico vai perdurar mais ou menos, se vai coexistir com o e-book, ou se um vai substituir o outro, vai depender muito dos modos de apropriação desses, não só das tecnologias, e dos modos de ler, não é? Os modos como as pessoas leem também têm uma história e também têm evoluído, e a relação com a leitura também não é estática. É portanto, que só queria introduzir este tópico dos leitores e chamar a atenção também de outra coisa que toda a gente sabe, mas que nesta conversa sobre o livro e a leitura vale a pena não esquecer, é que estas sociedades tão desenvolvidas e estão em mudança tão acelerada a respeito de tudo isto, permanecem muito desiguais a propósito do acesso à leitura, não é? E nós já estamos lá à frente a pensar em todas estas evoluções e continuamos a ter percentagens elevadíssimas da população que não domina de forma suficientemente competente as competências da leitura para poder ser um leitor regular. Há pouco falava ali com o Zé Neves, há uma hora atrás estávamos a rever os dados do Eurobarómetro, não é? E em Portugal, pensava que tinha fixado o número, em Portugal, segundo os últimos dados, apenas 40% da população entre os 15 e os 75 anos,
ou mais, ou a partir dos 15 anos, apenas 40% da população inquirida, portanto, isto foi através de uma amostra, declarou, neste último inquérito, ter lido pelo menos um livro no último ano. Apenas 40%, é assim das taxas mais baixas da Europa. Portanto, só queria lançar aqui o tópico dos leitores para nos ajudar, porque acho que sem eles também não conseguimos equacionar as tendências que estão em curso, e abria o debate, passava-vos a palavra e deixava-vos expressar as vossas interrogações que queiram colocar à mesa ou partilhar connosco. Eu só tinha uma coisa relativamente uma questão relativamente à autoprodução, que falavam há pouco, à tal autoprodução em massa, essa possibilidade que uma pessoa individualmente pode produzir o seu livro e divulgá-lo, não é? Ou seu, portanto, suportando ele financeiramente essa publicação. Onde é que vocês encaixam esta autoprodução? Numa vertente elitista, portanto, caminhamos para uma orientação elitista na produção, não é? Ainda por cima, no mundo em crise financeira, portanto, só os mais privilegiados poderão ter essa possibilidade, ou, pelo contrário, esta vertente da autoprodução também se encaixa na democratização da produção de livros. Portanto, são completamente opostos, não é? Mas eu gostava de ouvir. Uma vez que insistiram muito nessa tecla, não é? Em que vertente é que ela poderia situar-se? Mais alguma pergunta nesta primeira ronda? Depois, se calhar, vou. Sim. Em relação à informação que o professor José Ricardo nos disse, de que assiste-se hoje em dia à concentração das grandes editoras, e eu pergunto, essa concentração das grandes editoras pode ser algo que impeça a liberdade de expressão? Pode potenciar a censura, uma vez que as pequenas editoras protegiam o pensamento. Neste momento em que há uma concentração, estas duas questões opõem-se. E em que medida é que essa concentração da expressão do livre conhecimento pode influenciar ou não a democracia, o acesso à informação, o próprio beber na fonte para evoluir? Deixa estas três perguntas. Mais alguma? Então, se calhar, respondemos e depois devolvemos. Sim. Ora bem, eu parece-me que há uma relação entre as duas perguntas que foram formuladas. A primeira, se essa autoprodução é uma expressão de, ou pelo menos implica uma democratização do acto de editar, ou se, pelo contrário, exprime um elitismo no exercício desse acto. E a segunda questão, que tem a ver com esse processo de concentração, em que medida é que eles põem em causa a liberdade de expressão, em que medida é que esses processos de concentração podem instituir dispositivos censurantes. Ora bem, relativamente a essa espécie de dualidade que apresentou, democratização ou elitismo, eu acho que não são exclusivas. Bom, acho que poderá haver um acto elitista na produção na autoprodução de um livro. Bom, assim como essa autoprodução de um livro pode revelar também, digamos, um efeito de democratização da edição, porque há muitos interesses que movem as editoras.
e as seleções dos textos que são submetidos às editoras, essa seleção de textos corresponde a critérios extremamente diversificados e que não são necessariamente ou exclusivamente critérios de qualidade. Há outros critérios. Portanto, um sistema clássico em que a capacidade de editar estava centralizada na editora clássica, acabava também por sujeitar o acto de edição a todo um conjunto de critérios, independentemente da própria qualidade do conteúdo a editar. Portanto, nessa perspectiva, a autoedição poderá significar, digamos, uma espécie de estilhaçar desse sistema assim monoclito, dominado pelas grandes editoras que tinham uma posição fundamental no mercado. O que não deixa também de ter os seus efeitos perversos. Passa tudo a ser objeto de edição, sem que haja tão pouco critérios, sejam eles quais forem, de seleção dessa edição. O critério vai estar no destinatário. É um pouco também o que se passa ao nível da comunicação social, a partir do momento em que a comunicação circula em rede, em que se transfere de alguma forma para o destinatário essa capacidade de poder selecionar a informação da qual ele é objeto. Agora, a concentração a que se referiu, aliás, ela, digamos, não acontece só neste domínio da distribuição e comercialização do livro, ela acontece a todos os níveis. Eu habitualmente apresento este fenómeno de concentração dividido em etapas. Numa primeira etapa, e isso aconteceu, por exemplo, no campo dos média. Numa primeira etapa assistiu-se a uma espécie de associação de órgãos de comunicação social de índole variada. Sei lá, jornais associados a estações de rádio, associados a canais de televisão, no contexto de um país, no contexto de uma região. Portanto, é a primeira etapa, a meu ver, desse processo de concentração. Depois há uma segunda etapa desse processo de concentração e que passa pela própria internacionalização, ou melhor, transnacionalização dos capitais investidos nesse dispositivo concentrado. Portanto, uma transnacionalização dos capitais investidos. Já não se trata de capitais recolhidos numa região, trata-se de capitais dos quais até se desconhece a origem. Uma transnacionalização dos capitais investidos. E depois a terceira fase do processo de concentração é uma fase que já vai para além da transnacionalização dos capitais e que poderíamos definir como um processo de transsectorização, isto é, já não são só órgãos de comunicação social reunidos e financiados por capitais de origem transnacional, é mais do que isso. São esses órgãos de comunicação social que passam a fazer parte de redes complexas de empresas que, digamos, que se situam nos mais diversos sectores de atividade. Turística, construção civil e obras públicas, especulação financeira, produção e distribuição de produtos alimentares, etc, etc, etc. Algo semelhante, em termos de concentração, se passa também nesta atividade, em que se começa, por um lado, a assistir a uma concentração de editoras, em que as pequenas editoras vão sendo, pura e simplesmente, ou desaparecem, ou vão sendo engolidas por outras. E isso acontece em inúmeros casos. Eu tenho azar, caio sempre em editoras que um pouco depois desaparecem. Bom, talvez seja uma questão de escolha de minha parte, mas olha, o resultado não é o melhor, desaparecem as editoras. Portanto, aí é nessa primeira fase de concentração, digamos, ao nível de uma região. Mas depois assiste-se também aí a essa transnacionalização de capitais,
há editoras que têm uma força tremenda em Portugal e cujos capitais são transnacionais. Podem ser maioritariamente espanhóis, italianos, por aí adiante, e que inclusive encontram formas, digamos, quase de economias de escala na produção dos próprios livros, em que, digamos, utilizando as mesmas maquetes, utilizando as mesmas ilustrações e tudo isso, alteram apenas o texto na medida em que editam aquela obra em 5, 10, 15 línguas diferentes. E, portanto, realizam economias de escala a esse nível. Portanto, há o segundo nível do processo de concentração. Mas já se assiste também ao terceiro nível do processo de concentração, em que esses grandes grupos de editoras de capitais transnacionais estão inseridos numa rede complexa de empresas que pertencem a outras atividades completamente diferentes da atividade livreira propriamente dita. Portanto, esse processo de concentração também ocorre aí segundo estas fases que nós encontramos noutros sectores. É evidente que isso põe sempre em causa a liberdade de expressão, como diz, porque a partir do momento em que digamos, se assiste a esta concentração, a capacidade de alguém encontrar quem esteja interessado em publicar o seu próprio texto diminui. Portanto, digamos, de alguma forma, a autoprodução vai compensar estes efeitos restritivos que derivam destes processos de concentração. O mesmo também se passa com os média. Bom, com estes grandes grupos ligados a interesses variados, como eu dizia, no domínio da especulação financeira, da construção civil e obras públicas, em que os médios são utilizados para criarem correntes de opinião favoráveis e tudo isso, bom, nesse contexto, também as próprias novas tecnologias permitem criar com uma facilidade que ainda há pouco tempo não existia, órgãos de comunicação social, jornais, estações de rádio. Bom, eu iniciei a minha carreira de jornalista em 1966. Eu tenho meta impressão quando falo que já lá vai quase meio século. Bom, mas era numa altura de impressão, eu tinha 20 anos, 21 anos, pai. Era numa técnica de impressão a quente, com rotativas, com certeza que conhece esse processo também. O processo de impressão era extraordinariamente moroso, era extraordinariamente caro. O jornal para onde eu entrei, que se chamava República, já não existe, era um jornal de oposição, mas era uma oposição quase estéril, porque era na altura em que havia comissões de censura, havia o regime que era aquele de antes do 25 de Abril, e então as pessoas, o jornal não tinha quase nada, mas as pessoas compravam o jornal como um ato militante e depois liam outras coisas. Mas isto a respeito de quê? É que o jornal tinha equipamentos extraordinariamente antiquados e era a altura decidiu comprar uma rotativa. Mas comprar uma rotativa, isso representava um investimento extraordinariamente volumoso para fazer o jornal. Ora bem, realizou-se uma coleta à escala nacional, ficou famosa, para a aquisição da rotativa da República. Mas eu dou-lhe este exemplo para lhe mostrar o que há de morosidade técnica para a produção do jornal. É que para comprar uma rotativa fez-se uma subscrição nacional, porque é uma coisa muito cara. E a rotativa era uma fase, a fase última do processo de impressão, que havia fases anteriores nesse processo de impressão a chumbo. Ora, hoje, com o computador, não tem dificuldade nenhuma em fazer um jornal a cores, com ilustrações, com títulos, com tudo aquilo. Tem mais dificuldade em distribuí-lo do que em produzi-lo. Bom, portanto, essa dificuldade não existe. Uma estação de rádio ainda há uns 40 anos era algo que exigia investimentos volumosos, muito volumosos. Hoje, olha, eu lembro já de ter sido entrevistado numa estação de rádio em Setúbal que ocupava uma cozinha, que estava insonorizada com aquelas caixas de ovos. Estão a ver as caixas de ovos? Bom, era paredes e teto, era tudo em caixas de ovos. E aquilo é que insonorizava a cozinha, portanto, quanto é que terá custado aquilo? E depois estava lá uma pessoa com um computador, e comigo, naquela altura. Portanto, isto faz-se
com 10 reis de metro quadrado. Bom, as novas tecnologias permitiram isto, como permitem, nomeadamente com a nova tecnologia digital, criar canais de televisão, de tal forma que um bairro passa a ter um canal de televisão próprio, um prédio possa criar o seu próprio canal de televisão. Portanto, é uma questão que me parece interessante e que é quase uma questão de natureza metodológica, é que, seja o que for, contém sempre em si o seu contrário. Digamos, se quiser, não quero estar a adjetivar esta metodologia, mas ela é interessante de ser trabalhada. Portanto, não há nada que seja irremediável, não há nada que seja irreversível, algo tem sempre em si o germe da sua própria contradição. Bom, e isso, portanto, é o que acontece, para responder à sua pergunta, no contexto desses grandes grupos que se formam, como é o que acontece em todos os níveis da atividade humana, infelizmente. Desculpa. Não sei se consigo dizer alguma coisa assim muito útil. A única coisa que me ocorre não é assim muito inteligente, para ser sincero, que é esta ideia de autopublicação. Isto faz lembrar as selfies, mas nem todas as selfies são iguais. Se a gente tiver o Obama na própria selfie ou uma primeira-ministra, circula. Assim circula. Depois, quer dizer, isso é a selfie, que é o autolivro, mas depois é o fotógrafo da Casa Branca que também está lá em permanência, tira fotografias com boa qualidade e vê-se a diferença. Depois vê-se a diferença. Claro que a ideia do livro, que é uma ideia que é um bocado intelectual, não é? Quando é massificada a nível ultracapilar agora, torna-se democrática, mas lá está, é a democratização de uma ideia elitista, portanto é um processo, é uma manobra... É mais uma banalização, é um processo do que uma democratização. No fundo, ser democratizado significa que é de livre acesso, ou é de mais fácil acesso para todas as outras pessoas, não é? É desse ponto de vista que eu falo, não é? A partir do momento em que é autoproduzido, porque eu apetece-me publicar um livro, nem sequer me dou ao trabalho de ver se tem alguma qualidade, não passo pelo crivo de nada, mas como tenho possibilidade, estou a banalizar, no fundo, a produção. Sim, mas das obras. o filtro é a própria pessoa. O filtro é a própria pessoa. Portanto, maluca da praia. Porque sim, então... todos Os leitores somos, é que decidem. Pode não ter nenhum leitor. somos livres de não ler, não é? Somos livres de não ler. Ler. Mas a maior parte das vezes, é verdade que somos livres de não ler, mesmo as coisas escritas por malucos. Às vezes coisas escritas por malucos que os editores é que são os maiores malucos e dizem que aquilo é mesmo bom porque vem com uma chancela e... Mas a questão é que às vezes nós estamos livres da consciência que existe isso, porque nem sequer nos apercebermos que existe informação que possa andar por aí. Porque a escala de informação é tão grande que nós estamos limitados a saber quem é que produziu um autolivro. Não faz muito sentido saber. O fulano X, alguns em Bragança, fez um autolivro e não me disse. Ele está-me a excluir, porque eu tenho o direito de saber e adquirir o livro dele. Não é? Aqui nós temos um colapso de linguagem, não é? Ele não me está a excluir. Mas bom, ele pode fazer uma versão digital do livro e todos nós teoricamente podemos aceder. E sempre houve muita coisa que se produziu, porque os alfarrabistas estão cheios de livros que para nós são bizarros e esquisitos e que alguém editou, não é? Porque alguém editou. Portanto, agora o que nós temos é uma explosão da capacidade de pôr esses objetos cá para fora, mas ao mesmo tempo
uma mudança grande ao nível da distribuição e da atenção. A nossa atenção é que é a principal barreira, porque os livros eram relativamente baratos, comparado com outros bens. E eles tiveram secularmente, ou quase milenarmente, os livros têm um custo relativo que continua em queda livre e a tender para zero. Quando até eu próprio recebo livros do Sousa Tavares digitalizados à revelia do próprio, como arma de combate, porque ali a arma de combate de pessoas que não gostam dele é disseminar o livro, não é? Isto é o custo marginal é zero, como nós diríamos nas aulas de microeconomia, não é? Portanto, a distribuição ali custa zero. Agora, na questão propriamente da indústria livreira, ainda reportando aos próprios dados que eu estive a apurar no contexto daquele projeto para a Fundação Gulbenkian, o que se notava era uma forte estabilização e depois uma queda de volume de negócios do setor, da indústria, ao mesmo tempo que o número de empresas aumentava. Então o volume de vendas estagnado, a flutuar e com a tendência a flutuar pela negativa, quando flutuava raramente voltava ao nível de cima, tipicamente iria estabilizar para baixo. Ao mesmo tempo, isto é completamente irracional e eu não posso dizer isto porque os livros de microeconomia não percebem nada daquilo que a realidade está a dizer. Porque se o mercado está em quebra, isso não deve explicar a entrada, deve explicar a saída. As empresas saem nos modelos com que nós estamos habituados, os mercados em quebra estão correlacionados com a diminuição do número de empresas, portanto a população empresarial diminui. Ou não. Tipicamente, os modelos convencionais estão. Deixa-me só dizer. Que criam depois 3 ou 4 empresas. Deixa-me só dizer uma coisa. Objetivos. Certo, a concentração está a coexistir. A concentração está neste momento a coexistir com a fragmentação e as entradas estão a coexistir com as saídas, porque há também muitas empresas, são micro-editoras que estão a chegar e depois há muitas outras que vão à falência. Em períodos que nós diríamos que obedecem aos cânones dos ciclos de vida dos setores, quando há falências das empresas, tipicamente assistimos a um período que há apenas saídas de empresas, ou por falência ou por absorção, porque são compradas por outras. Quando nós temos entradas e saídas simultâneas, temos grandes empórios editoriais que se desenvolvem, mas a pulverização de pessoas de editora, há casos que são pessoas de editora, e às vezes, claro, que são pessoas que saem de grandes editoras, que são mestres livreiros, saem, e muitas vezes há casos que atraem grandes autores porque têm com eles uma relação pessoal e tal e tal. A moral da história chama-se isto turbulência, porque não temos uma palavra que exprima a nossa ignorância sem a gente deixar de parecer que estamos a falar tecnicamente. Então, chamamos isto turbulência, que é a coexistência de entradas e saídas com concentração e fragmentação. Que significa um período especialmente confuso. Turbulência no sentido de quando nós temos água a correr, abrimos um pouquinho a torneira e cai em fio a água, e depois se abrimos com força, ela começa a espirrar, e esse é o fenómeno de transição para a turbulência. Só acrescentar aqui uma coisa, só completar esta ideia da fragmentação que coexiste com a massificação, e que às tantas é mesmo uma resposta a essa massificação, portanto esta necessidade esta proliferação de pequenas micro-editoras são uma resposta às portas que se fecham com a concentração nas grandes editoras, ou seja, às tantas há cada vez menos espaço para publicar determinadas obras. Depois é o problema da circulação das obras, há o problema da circulação dos livros, porque a sensação que dá é que do ponto de vista das livrarias a oferta não tem vindo a aumentar assim muito, portanto o número de títulos disponíveis, quer dizer, há cada vez mais títulos publicados. Sim. Mas quando se entra numa livraria,
O espaço é o mesmo. O espaço é o mesmo, ou se calhar... Mas eles rodam mais. Rodam mais. É muito difícil segurar um livro à tona. Como rodam, não se encontra. Quer dizer, é muito difícil encontrar. É muito difícil encontrar o livro permanece à tona. O que se encontra. A luta é essa também. E portanto, aí o acesso ao livro pode estar. Há cada vez mais. Ou seja, do ponto de vista da publicação, ela tem-se vindo a multiplicar, há cada vez mais livros, mas o acesso em determinados espaços está mais condicionado e mais difícil. E aí funcionam os pequenos canais pronto, funciona a venda online, mas são sempre canais mais dirigidos, mais restritos, elitistas no verdadeiro sentido da palavra, mas no sentido de se dirigem a públicos muito circunscritos. Às vezes exíguos. Sim, mas que muitas vezes têm um nicho de mercado que não é visível, não é visível. Mas, por vezes, esta fragmentação, por vezes, ela é ilusória. Eu estou-me a lembrar de uma editora que se criou aí, que pertencia ao grupo Diário de Notícias, chamava-se Editorial Notícias. Depois, quando se começou a desenvolver, começou a criar outras editoras, por exemplo, a Oficina do Livro, que era a Editorial Notícias. Aliás, depois ainda houve mais 3 editoras, agora a terceira não me lembro o nome, com o mesmo pessoal, nas mesmas instalações, mas criando, digamos, ou sugerindo empresas diferentes. Porquê? Porque, digamos, o título Notícias, Editorial Notícias, estava associado a um determinado fragmento de público. E quando se pretende atingir outros fragmentos de público, a própria empresa cria no seu interior outros títulos, outras designações, para sugerir uma diferença que no fundo não existe. E às vezes até acontece também, digamos, esta fragmentação corresponder a técnicas de concorrência, enfim, pouco recomendáveis. Não há nenhuma empresa de sondagens que não tenha mais 4 ou 5. E por uma razão simples, é porque todos os concursos que ultrapassem 5.000 euros têm que ser, digamos, lançados a 3 concorrentes. E nós, se conhecemos uma empresa de sondagens, eles dão-nos logo as três, que é uma beleza, e cada uma com a sua direção, e cada uma com o seu diretor, etc. Só que a empresa é rigorosamente a mesma, e isto é apenas para resolver problemas de mercado. Há situações destas. Agora, no mercado livreiro, a situação é terrível, nomeadamente com os grandes espaços que se criaram. Bom, os grandes espaços que puseram em causa os livreiros, puseram em causa as empresas distribuidoras e puseram em causa os próprios editores, porque como os grandes espaços têm uma capacidade de venda muito maior, eles impõem prazos de pagamento muitíssimo superiores, não são os 90 dias, é muito mais do que isso. Portanto, as distribuidoras levam muito mais tempo a ser ressarcidas e então os livreiros nem falar. Bom, mas isso também pôs problema ao nível do próprio espaço livreiro tradicional. Atualmente, um livro, salvo raras exceções, não chega a estar 6 meses exposto numa livraria. Salvo exceções, não chega a estar 6 meses exposto. Após os 6 meses, e isso já é numa hipótese favorável, ele é imediatamente devolvido. E a livraria assegura a sua venda exclusivamente através de encomendas. Exclusivamente através de encomendas. Portanto, o que eles mantêm é uma espécie de estoque, funciona como vitrine, é como se pintassem a parede de livros. Aliás, isso foi uma coisa que eu acho que é muito perigoso pensarmos nessa história da prevalência da coisa sobre o discurso, não é? Porque isso dá origem a situações absolutamente aberrantes, como aquelas empresas que têm como razão social a produção de lombadas a metro. E então a pessoa compra 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, 3 metros de lombadas para encher lá o móvelzinho que tem na sala comum, não é? Bom, que isso é o efeito perverso da prevalência da coisa sobre o discurso. E isso também é um pouco aquilo que pode acontecer com estas alterações que se estão a dar no mercado do livro, que são terríveis. Olha que eu, até por causa da tragédia, como acompanhava de perto esta história das notícias editoriais, os próprios livreiros têm, digamos, eles não pagam quando recebem os livros.
ou então fazem um pagamento e depois, quando recebem, quando é o recebimento seguinte, pronto, a consignação. E aconteceu que eu vi, eu próprio presenciei isso, no caso desta editora, de livreiros devolverem os pacotes sem os abrirem, porque assim que chegam ao fim do período, devolvem-nos imediatamente ao editor para poderem julgar com essa técnica da consignação. E isto é uma situação absolutamente calamitosa, aquela a que se assiste, e vem na sequência, de facto, da introdução dos grandes espaços no mercado do livro. Sem dúvida. Que reduz a oferta, lá está, uma vez. Tremendamente. Sim. Livrarias como a Sá da Costa a fechar, que a pessoa passa na Rua Garrete e vê a Sá da Costa. É uma coisa inacreditável quando se vê uma coisa daquelas, não é? Em Paris, no Boulevard Saint-Michel, isso levantou uma polémica danada. Uma das principais livrarias do Boulevard Saint-Michel, mesmo na Praça Sorbonne, que agora é uma loja de modas, ainda por cima de má qualidade. Ainda se fosse boa, mas não, é de má qualidade. É terrível. É, João. Pronto, eu, sendo responsável pela biblioteca do ISCTE, uma das coisas que nós pensámos no tema, claro que isto tinha, de alguma forma, tinha um interesse direto no tema. Não me diga. Não desconfiámos. E é sempre interessante ver como é que pessoas de áreas científicas diferentes e com percursos profissionais e pessoais diferentes, como é que pegam no assunto. E não pus aqui uma coisa que essa sim dizia diretamente respeito, que era o próprio bibliotecário, que a informação aqui. A Patrícia trouxe a questão dos leitores, que não estava lá, mas que é muito importante, mas também a questão dos profissionais e, portanto, por razões que a senhora professora Patrícia conhece, que a mim diz também muito respeito, porque não querendo ser a tal biblioteca que se converte num museu, ou não querendo também ser a biblioteca de repente só porque o espaço existe, deixa de ter livros e tem os tais bocadinhos de madeira com umas encadernações muito bonitas. Aliás, nós temos uma coleção de diários da República encadernados que já estão online, temos muitos livros, e tentámos que outra biblioteca as quisesse e ninguém quis, e de repente eu disse, pensam se alguém quiser estas lombadas lindas, lá para são cá. diários da República forrados a pele, também para pôr nas estantes, porque é um ar bonito, em vez de estarmos a vender, em vez de comprarem os tais boxes das madeiras, não é? Tem aqui os diários da República. A questão é muito mais difícil hoje em dia nós gerirmos as coleções, porque nós não temos livros e revistas em papel, temos um mundo enorme digital. Quando estava a falar aqui da questão da edição, a edição não tem que ser forçosamente elitista, porque está a falar a edição e haver dinheiro para pagar a edição, mas nós podemos editar online. Nós temos um repositório, por exemplo, qualquer pessoa pode colocar um livro no repositório, não tem, quer dizer, mas se quiser ter um tal exemplar com o valor emocional aí tem que imprimir. Isso tem mesmo que imprimir e pôr uma capa bonita, mas pode disponibilizar as suas ideias nesse sentido. A questão da democratização, porque também a ideia de que é o facto de se publicar numa revista, e aqui há uma grande discussão, a questão da avaliação e dos professores ser feita de acordo com o número de publicações que têm revistas com fator de impacto, às vezes torna as coisas também um bocadinho perversas, e é uma discussão que está em curso, porque nem sempre, porque há revisão por prazo ou porque o fator de impacto é alto, as coisas significam que tenham assim tanta qualidade. Até porque, se formos analisar o facto do impacto de uma revista, normalmente nós aprofundamos os estudos há 5 anos, porque por um ano aquilo tem um pico para cima, mas assim é para baixo. Pronto, e há muitos interesses e muitos lobbies, o facto de se conseguir publicar associado ao nome de alguém é o chamado efeito alto, portanto há muitos estudos e as coisas estão a mudar. E portanto nós, como profissionais, e esta era a parte que não estava lá, mas estava implícita, temos que zelar um bocadinho por uma coisa que deve ser feita por qualquer profissional de qualquer área, que é analisar o contexto. E dentro do contexto conseguimos perceber, se calhar até antecipar aquilo que podem ser as necessidades e aparecer com os serviços, com as atividades, etc. E tentar, isso eu dito aqui, efetivamente ganhar alguma centralidade no sítio onde estamos, porque no dia em que não tivermos essa centralidade e não formos relevantes, efetivamente desaparecemos. Porque também tradicionalmente, e não é o caso disto, isso eu posso dizer, mas tradicionalmente nos serviços, normalmente quando há cortes, no primeiro sítio onde se vai, normalmente a biblioteca trabalha há muitos anos em bibliotecas com características diferentes e normalmente quando era mais fácil ir ao orçamento da biblioteca. E eu já que salvei que não é o caso disto, normalmente é assim.
E, não sendo o caso do ISCTE, não quer dizer que não seja o caso de outras bibliotecas universitárias, nós quando nos encontramos com os colegas, o padrão não é igual em todo o lado. Agora, isto torna-nos, é como se nós tínhamos que ter radares e umas antenas, assim, uma percepção quase extrasensorial, não é? Porque os públicos também são muito heterogéneos. E a própria alteração que houve em termos da universidade, das pessoas que hoje voltam à universidade e que não fazem o seu percurso direitinho, todo corridinho, que é a licenciatura e depois eventualmente o mestrado e depois até o doutoramento. Não, hoje as pessoas fazem a sua licenciatura, muitas fazem logo o mestrado, outras não. Tem que fazer o mestrado com 40 anos, com exigências completamente diferentes em termos de tempos. O que significa que até os horários das bibliotecas e a disponibilidade das pessoas, o tipo de pessoas que hoje são recrutadas são completamente diferentes. Agora, é verdade, e falou-se aqui na questão da desmaterialização, é muito interessante que quando nós pensamos, eu também achava que rapidamente ia ficar sem emprego, porque de repente isto ia tudo para a internet, as pessoas tinham todas acesso à informação e de repente os bibliotecários e os profissionais da informação não eram necessários. Quer dizer, continuam a ser necessários, agora também têm que se adaptar. E muitas vezes aquilo que foi a sua formação inicial têm que ir a outras áreas do saber e procurar outros conhecimentos, de maneira a poderem responder e entender diálogos com pessoas que de repente são muito mais variadas. Só acrescentar uma coisa, e ajudar, como vocês fazem, na formação dessas pessoas, não é? No desenvolvimento de competências que elas não tinham e que têm, entretanto... Exatamente, e esse é um aspecto que eu acho que é muito importante, e ontem foi muito engraçado, estiveram cá um projeto de benchmark, querem avaliar modelos de maturidade, eu confesso quando me naquilo nem percebi muito bem o que era, mas era um projeto com a Elsa Cardoso, vinha um professor da Faculdade de Informação de Toronto. E foi muito engraçado, porque de repente eu tive que dizer qualquer coisa sobre a própria estrutura da biblioteca, e isto está um bocadinho ao contrário, ou seja, o modelo é ao contrário daquilo que seria há 20 anos, ou seja, aquilo que eram as tarefas core, catalogar, indexar, etc. São coisas muito importantes, mas por acaso estão ao nível do núcleo. Tudo aquilo que está virado para a formação e para os serviços de informação é que é a unidade, que é aquilo dentro do ISCTE tem mais peso, a unidade tem mais peso que o núcleo. Ou seja, nós precisamos de catalogar e indexar, mas depois tudo o que se faz em torno deste catalogar e indexar, que é efetivamente garantir que as pessoas têm acesso, não faz sentido gastar o dinheiro que se gasta, nem nós podemos as horas que podemos, em inventariar recursos de informação se as pessoas efetivamente não os usarem. E, portanto, nós continuamos a ser necessários, a biblioteca continua a ter que estar aberta, não diminuiu em nada o número de utilizadores, como é óbvio. Claro que quando depois fizemos os estudos, e às vezes procuramos saber quem é que usa mais online, quem é que usa mais, quem é que visita mais a biblioteca, é muito interessante, e temos esses dados. O professor Patrícia recorda-se que é assim, as senhoras usam mais virtualmente, não é? E os senhores usam mais indo, os professores de género masculino vão mais fisicamente, as senhoras professoras vão mais online. E eu recordo-me quando Mário me perguntou assim, se calhar tem a ver com a própria repartição de tarefas, com a divisão do tempo, com os afazeres, tem que haver aqui uma explicação qualquer, mas é interessante. E os alunos exatamente a mesma coisa. Agora, a verdade é que também se temos mais alunos, por exemplo, o caso deste que é um caso muito interessante, temos muitos alunos de outras faculdades de pós-graduação, mestrado e doutoramento. Tudo tem que ser ajustado em função de um público que existe, que é mais heterogéneo, e capacitando, que essa também é a aposta, e tem sido uma aposta ganha, que é toda a formação que é necessário fazer, de forma a capacitar as pessoas para que, sem nós ali ao lado, consigam encontrar aquilo que necessitam. Claro, que é o desafio, a informação está lá. Exatamente, de hoje para amanhã, até fora do ISCTE, porque não vou estar sempre no ISCTE, vão conseguir encontrar aquilo que necessitam quando estiverem a preparar um relatório na empresa para onde vão trabalhar, ou para o centro de investigação onde estão a fazer um estudo. Portanto, não, eu olho, houve uma fase, penso eu como em outras profissões, em que nós olharmos para esta questão das tecnologias como vamos ser todos substituídos. E não é nada assim. Agora, está em nós a capacidade de, olhando para o contexto e para as ferramentas que temos, de nos irmos adaptando, lá está, e conseguimos, no fundo, de repente descobrir alguma coisa que o utilizador sozinho, se calhar não chegava lá. E nesse dia nós tornamos pessoas fantásticas. Às vezes é uma questão de sorte. Mas a partir desse dia, eu acho que esse é muito interessante. Não sei, se calhar em termos de tempo estamos perto do fim, não é? Mas, e acho que essa última... Fecha bem. Não faz a passagem para o que vinha a seguir, não é? Nós fizemos, portanto, como eu referi, nós fizemos os tais desafios das pesquisas de informação, desafiámos os alunos a colaborarem para ver se efetivamente eles eram capazes, não é? Porque se investimos na formação
Pois eles têm que ser capazes de responder com o desafio. E tivemos 4 magníficos, um cavalheiro e 3 senhoras, não é? Isto também vai, né, se calhar, naquela proporção que existe a frequência do ensino superior, que as senhoras neste momento estão a dominar. Peço desculpa, mas é assim, não é? E temos o cavalheiro, já vi que saiu, mas temos as 3 senhoras ainda presentes na sala. Eu ia pedir, que era a professora Patrícia, que era o professor Gerardo, que era o professor Santo, para entregarem os prémios, porque simbolicamente nós temos para lhes dar, e que estão aqui nos saquinhos. Claro que têm um livro, como é óbvio. Ora, Livro em papel, não sei. Cláudio fica, mas pronto, eu ia pedir ao professor José Rebelo para a Mariana Nicolau. Olha, que se meteu o nome da minha tem aqui filha, um veja papel. bem. A Mariana, que é aluna da licenciatura em Sociologia. Exatamente. E que cumpriu o desafio. Foi a Sara de Barros Feiró, licenciatura de Ciência Política, a senhora professora Patrícia Ávila, por favor. Ciência Política. E a Joana Tavares, que também é aluna da licenciatura de Ciência Política, e eu peço ao professor Sandro para fazer o favor de entregar também. É simbólico, mas achei com muito gosto que entregámos estes. É uma recompensa pelo desafio, pelo trabalho, para terem participado na conversa. Muito obrigada. Está encerrada, não é? Encerramos. Pronto, muito bem. Muito obrigada.